Então, nós preferimos colocar as questões colocar os temas muito mais como questões para dialogarmos do que como verdades. Então, aquilo que nós falamos serve como estímulo, ou como ponto de partida, ou como ponte para que possamos avançar, né? Mas, então, é isso. Eu vou começar aqui, depois a Catarina pode fazer alguma outra questão. Bem, em termos da liberdade, eu fui pesquisar qual é a etimologia da palavra, né? Que é o que eu trago aqui agora. Porque, embora a etimologia não resolva o problema, ela é uma pista daquilo que nós podemos trabalhar, né? Então, eu encontrei na raiz grega, na palavra eleutéria, a etimologia da palavra liberdade, que significa liberdade de movimento, muito próxima da palavra poder, que é da mesma raiz. E está relacionada à ausência de limitações e coações, e refere-se ao poder como potência, potência de movimentar-se sem restrições, potência que é vivida em um corpo livre de impedimentos nos seus movimentos, capaz de fluir em gestos, sentimentos, sensações e expressar-se. Então, essa potência trata de conectar-me com outra coisa, com aquilo que me confere sentido e torna-me autoconsciente das possibilidades que se oferecem como verdades para mim, na intersecção do que experimento como interior e como exterior, né? E, então, acho que podemos, talvez, perceber isso como um estímulo do que, como isso toca cada uma, né? Essas palavras, né? Essa relação entre liberdade e potência, e poder, da relação entre liberdade também e restrição, porque, como diz o Merleau-Ponty, as potência e restrição são duas faces de uma mesma moeda, né? E ele diz assim: já que a ação livre para ser revelável precisaria destacar-se sobre um fundo de vida que não fosse livre, ou que fosse menos, né? Então, daquilo que me restringe e da potência que eu encontro para poder liberar-me dessas restrições também, né? E que envolve o meu campo de presença, a minha tomada de consciência e essa conexão mais profunda comigo mesmo. Enfim, então se a Catarina quer complementar essa introdução. Só, só para, só olhando nesta questão, não é, da potência já e do movimento, do que é que fica restringido, o que é que se movimenta, não é? Já, já traz aqui uma percepção de algo, não é, que acontece internamente, mas que também pode acontecer no exterior, não é? Estas restrições, estas, ah, estes movimentos internos que nos podem trazer mais restrição ou mais expansão. Então, quando pensamos em liberdade, como é sentir isso, não é? E na meditação inicial trouxemos essa perspectiva de perceber como é que nós sentimos internamente a liberdade. E, e eu talvez tenha ficado curiosa, não é? Para perceber como é que foi esse sentir também, não é? Quando, quando a Cecília traz estas questões da potência, mas os movimentos também que vão acontecendo, como é que é para vocês isso, não é? Como é que é esta noção de liberdade? Como é que eu sinto a liberdade? Como é que eu me coloco perante a liberdade? O que é para mim a liberdade, não é? Uhum. Então, essa é uma pergunta. Então, se alguém quiser partilhar, né, qual é o sentido de liberdade para cada um, para cada uma, né?
Alguém quer compartilhar? Pronto, aí já estamos a lidar com o campo da liberdade, tá vendo? Já estamos a lidar com esse campo de liberdade que o Russell fala, né? A Uhum. liberdade, o campo da liberdade e a liberdade condicionada, não é? E é interessante isso, né? Porque essa, o que é sentir-se livre, não é? O que é soltar-se em um espaço e um tempo específico? O que é eu poder expressar aquilo que eu percebo em mim sem julgamentos, né? Sem essa liberdade condicionada que o julgamento também traz, a normatização traz, né? A normatização das relações sociais também traz. Então já estamos aqui a lidar com ela, não é? O Eu campo, costumo não é? dizer, eu costumo dizer que para mim a liberdade é um dos direitos básicos do ser humano, em que às vezes se eu não uso bem a minha liberdade, alguém vai me restringir ainda mais, como eu costumo dizer. A liberdade há aqui muitos conceitos que nos ficam na mente, mas para mim a liberdade é eu poder ser do jeito que eu sou, eu poder aceitar-me a mim na minha necessidade e também poder ir na direção dessa minha necessidade. Obviamente que nós somos peças de um tabuleiro, como eu costumo dizer, em que nesse tabuleiro há outras peças e também há limites. Então é como se eu vou podendo ir até alguém me colocar o seu próprio limite, mas eu acho que a vida tem tantas áreas e é tão vasta que nós podemos encontrar essa liberdade de vários modos. E é giro, porque eu, quando tu fizeste as perguntas, fiquei a pensar, que curioso. Sempre foi um tema muito importante que eu tive de preocupação na criação dos meus filhos, de, conforme eles foram crescendo, de lhe ir dando espaços de liberdade, que é curioso, que é eles poderem também fazerem as próprias escolhas e até assumirem que foi bom ou não foi bom. Mas é como se a liberdade é eu também ter espaço de movimento, de ser, de estar na vida em que eu vou na direção daquilo que é a minha vontade, a minha necessidade, o meu desejo, whatever o que a gente lhe possa chamar, que vem daquilo que é o nosso interno. Mas às vezes é simplesmente ficar. É simplesmente, por exemplo, na meditação, eu fiquei e distraí-me a ver cores e estava naquela coisa de ver cores. E achei fantástico ficar bum, bum, ir, ai, agora vem esta, olha, tão gira. Então era como se havia um campo e que é permitido, porque houve tempo, houve espaço e não houve indicação e aí eu fluí do jeito daquilo que veio. Então é como se a liberdade é algo que nós nos permitimos, mas também pode ser algo que nos também é permitido de fora, porque o oposto da liberdade, a maior parte das vezes, pode ser algo bom, no sentido do limite que é saudável, mas também pode ser algo muito mau quando nos é retirada o espaço de eu poder também ser, pelo menos dentro daquilo que são as regras comuns. Hum. É interessante, a Carla está aqui a tocar num ponto que, quando nós pensamos neste tema, não é, do sentido da liberdade, eu fiquei curiosa, porque eu sou uma curiosa, e fui pesquisar, pus mesmo, sentido da liberdade, e apareceram-me dois livros com este nome, com este título em português. E, e achei interessante porque o primeiro livro é um livro da Angela Davis, e, e ela traz esta noção da liberdade como algo que é coletivo, algo que depende da justiça social, que está ligado à luta contra o racismo, a desigualdade, a opressão. Então, traz esta noção principal de que ninguém é verdadeiramente livre se outros não forem, não é? Esta questão das fronteiras, não é? Estes limites. E, e de facto,
é interessante porque ela tem uma abordagem mais política, histórica, social e até ativista, não é? E depois fiquei curiosa porque o outro livro que surgiu é um livro do Krishnamurti e que traz outra ideia de liberdade, que é a liberdade é interior. Surge quando a mente está livre de medo, de condicionamentos, de crenças impostas. Então traz esta outra mensagem que a verdadeira liberdade começa dentro de cada pessoa. Então é interessante, não é? Do ponto de vista mais filosófico, psicológico, espiritual, há um lugar interno que acontece em que eu posso sentir-me livre internamente, e depois haver condicionamentos externos que fazem essa barreira à minha própria liberdade. Ou o próprio ambiente pode trazer informação que vai-me condicionando também internamente. Portanto, esta troca entre a minha liberdade interna e a minha liberdade externa, não é? Questões de opressão que possam acontecer em termos de regime, e nós aqui em Portugal estamos na véspera do 25 de Abril, que é um dia que é o Dia da Liberdade, que está associado à liberdade de um regime fascista, de ditadura, e, portanto, temos esta noção de que a liberdade está também associada a uma opressão que é feita e que nos impede de fazer determinadas. De sermos quem somos, não é isto que a Carla estava a dizer, de como efetivamente estes regimes nos podem impedir de sermos exatamente quem nós somos. Havia uma série de coisas que estavam impedidas, não é? Não se podia fazer, nomeadamente se tivessem duas ou três pessoas reunidas, já poderia haver prisão, não é? Então, todas estas condicionantes que a própria sociedade pode impor aos nossos movimentos internos. Então este diálogo, não é? Entre o interno e o externo. O que é que, como é que eu me informo internamente sobre a minha liberdade e o que é que o meu exterior, não é? O meu ambiente também traz sobre esta perspectiva, não é? De condicionamento, de restrição ou de movimento livre, não é? Uhum. Acho que a Catarina traz um ponto muito importante, que no Brasil também vivemos uma ditadura durante muito tempo. De certo modo, continuamos a viver outros tipos de opressões, né? E de ditaduras. E uma delas é a desigualdade econômica, a desigualdade social. Porque quando a pessoa está numa situação extremamente precária, o que que é isso, né? O que é a liberdade? O que que é, né? O que é a liberdade? Ela tem alguma liberdade? Ou ela está no modo sobrevivência, né? Porque quando estamos sempre, como estamos no modo sobrevivência, qual é a liberdade que se apresenta, né? Há a possibilidade de eu relaxar, há a possibilidade de eu confiar no outro para poder perceber qual é o meu sentido de liberdade, né? Então, numa sociedade onde não há confiança, onde a pessoa não pode relaxar, onde é que fica essa liberdade, né? Então, acho que esse é um aspecto, né? Hoje nós vivemos muito isso no Brasil e acho que as coisas têm se agravado porque nós ainda por cima agora temos as redes sociais, né? Temos outras fontes de opressão, pode ser libertadoras, podem também ter esse campo de você poder encontrar lugar para se expressar. E aí, de novo, a gente entra num conflito, né? Porque o que que é expressar-se livremente? O que que é isso, né? Também. E, e aí temos essa normatização do comportamento agora também pelas redes sociais. Então, peraí, o que que é liberdade, né? Como que eu me movimento livremente ou eu estou seguindo um fluxo de movimentos que eu nem percebo, que eu nem
sobre o qual eu nem tenho consciência, né? Que eu vou seguindo sem consciência, né? Como uma onda, né? Como uma onda, vou na onda, né? Então, acho que esse é um outro ponto, também pensando politicamente, né? Em termos do que a Judith Butler também fala. E a outra questão tem a ver com o fato de que é no fazer junto, né? Como o Merleau-Ponty fala, né? Fazer junto da coexistência é que eu percebo, é que eu encontro o que é o meu sentido da liberdade. Então, diferentemente do que se falava antigamente, eu não sei se em Portugal se dizia isso, mas no Brasil se dizia que a minha liberdade termina quando começa a do outro. E eu diria que a minha liberdade começa aonde começa a do outro. Porque se o outro não tem essa possibilidade de ser livre, então onde fica a minha liberdade? Então é nessa coexistência que, que eu posso perceber aquilo que me diferencia e o que me aproxima e o que me distancia. E aí nós entramos num outro assunto, que é como que eu hospedo o diferente, né? Porque se eu não abro espaço para aquilo que é diferente, como é que eu posso falar de liberdade, né? Então, a Catarina trouxe, fiquei pensando aqui sobre isso. Sim, e agora isso que tu acabaste de trazer, não é? Lembrou-me a tal música que há bocadinho estávamos a falar antes de entrarmos aqui, eu e a Cecília estivemos a falar, e eu estava-me a lembrar de uma música do Jorge Palma, que é A Gente Vai Continuar. E esta música tem uma frase que é: A liberdade é uma maluca que sabe quanto vale um beijo. E eu acho muito interessante esta frase, não é? Porque ela traz, é como se ela trouxesse uma tensão entre o que é imprevisível e o que é essencial, o que é entre o íntimo e o coletivo, e que nos traz esta noção, quando nos chamamos de maluca, não é? A liberdade é uma maluca, não é? Esta, traz também esta noção do que é que nos escapa ao controlo, às regras fixas, às estruturas, não é? Rígidas da sociedade. E como é que nós olhamos para isso de uma forma que nos impele, não é? A ir contra, mas mantendo a nossa integridade. Onde ir ao encontro desta fronteira, não é? Eu gosto da palavra fronteira porque ela traz assim um lugar mais harmonioso, não é? Em que eu posso dialogar com, não é? Até onde é que eu posso ir nesta liberdade do outro, na minha liberdade? Então Uhum. esta rigidez que pode acontecer, como é que ela se pode tornar flexível para que eu perceba que há uma organização, que não é algo que é imposto, não é? De É, como é que eu me posso ajustar, porque se pensarmos também numa sociedade que por vezes parece profundamente doente também, não é? Até que ponto eu também quero ir nesse lugar da sociedade doente, não é? De fazer esse movimento em direção à sociedade. A liberdade por vezes pode ser o ficar em mim mesmo, não é? e penso que tem algumas, não sei se foi o caso do Krishnamurti, mas tem algumas reflexões sobre pessoas que estiveram politicamente por muito tempo presas, por prisão política, que elas falam sobre isso, desse encontro da liberdade dentro delas, embora fechadas, ali encerradas numa prisão, elas encontraram essa liberdade interna, de poderem se sentir livres aqui, ali naquele contexto, né? Então, há vários relatos sobre isso. E aí me chamou uma atenção, a atenção com uma coisa que a Catarina falou, que a liberdade é uma maluca, não é? Então, ela é feminina? Não, porque eu pensei assim, né? Então, então a Exato. liberdade é uma mulher.
E me lembrei de uma canção do século XVII que chama-se Eu Sou a Loucura. E nessa canção ele fala: Eu sou a loucura, aquela que vive o prazer, né? A prazer e a doçura, né? Servem de mim todas as pessoas. Eu estou traduzindo aqui, né? Mas servem na minha nombre, muitos ou poucos. Mas não há homem que pense ser louco. Então, também fiquei pensando nisso quando a Catarina falou da loucura, da maluca, né? É, é interessante, né? Poder olhar esse aspecto. Ah, então a maluca é feminina, a loucura é feminina, né? Porque não há homem que pense ser louco. Hum. Então, como é que está isso, né? Até pensando na Judith Butler, nessa questão do gênero, né? O que está subjetiva, qual é a informação subjetiva que isso traz, né? Hum. Então, também pensei um pouco nisso, né? A loucura tem gênero? A, a liberdade tem gênero? Então, me trouxe um pouco isso. Então, alguém gostaria de partilhar algo? A Tânia, a Márcia, tá? Olha, acho que nós estamos abarcando todas as possibilidades de liberdades. É interessante, não é? Como quando traz essa questão da liberdade e do género, não é? A mim surge-me também este aspecto do próprio, ou seja, quando eu penso em mulher, também penso no afeto, não é? Na relação, não é? Esta questão que falavas da coexistência. Então, é, se nós assumirmos que a liberdade é uma mulher, eh, há um lugar em que o afeto também entra, não é? Neste lugar da liberdade. E, e essa introdução do aspecto do afeto traz a possibilidade da relação com o outro, sem medo, sem opressão, sem injustiça, no sentido de eu ver o outro tal como ele é e sem me sentir invadido por quem ele é, não é? Na liberdade do outro eu não me sentir invadido e na minha liberdade eu não invadir também este outro que se apresenta, não é? Sim, é o respeito, né? Tem a ver também com respeito, o afeto também tem a ver com respeito e com confiança, né? Uhum, E poder estar dentro daquilo que eu percebo que me assemelha e que me diferencia do outro e poder respeitar isto, né? Aquilo que me aproxima e me distancia para poder perceber qual é o meu sentido dessa liberdade e como eu me relaciono com esse outro na liberdade dele, né? Então, acho que muito interessante essa colocação, e até naquilo que a Catarina estava falando um pouco antes de entrarmos aqui, sobre o beijo, não é? Que ela isso. fala, né? Como é que é mesmo, Catarina? A liberdade é uma maluca, ahm, como é que é? A liberdade é uma maluca, sabe quanto vale um beijo. Sim. E aí você traz aquela história do afeto, né? Como é sentir um beijo, não é? Uhum. Né? Como é que tá? É isso, sentir um beijo é este símbolo do afeto, da proximidade, da escolha, não é? É uma Uhum. coisa simples, mas é significativa, não é? Sim. E acho que tem a ver com aquele conceito de hospitalidade de João Maria André, né? Como que eu posso hospedar o outro dentro de mim? Como é que eu hospedo esse beijo dentro de mim? Né? Como que eu me permito ser hospedado dentro do outro? Sem que isso signifique eu me restringir, Uhum. né? Nesse encontro, né? Poder hospedar um e ao outro sem restrições, né?
Então, a gente está falando de coisas assim, que é dentro do que nós construímos como cultura e como sociedade, uau, né? São coisas que você fala, uau, será que um dia vamos conseguir isso? Sim, de alguma forma é esta noção também da transformação social que é necessária, não é? Transformação social, mas também uma transformação interna, não é? Porque, de facto, para as transformações sociais que acontecem, elas têm depois uma reverberação interna que demora o seu tempo, e todas as transformações internas também têm um impacto no externo, que também demora o seu Sim, tempo, não é? sim. Então, este diálogo entre estes dois lugares, não é? Aquilo que eu, se eu percebo que a liberdade é algo que é sentido, para eu dar sentido ao meu sentir, não é? Sentido Uhum. do movimento para o externo, eu também preciso de ir construindo esse caminhar, não é? Se eu sinto que há algo que eu preciso de fazer, de transformar em mim, que depois impacta no meio onde eu estou, como é que eu depois permaneço naquele lugar, não é? O que é que me Uhum. faz permanecer depois naquele lugar? Será que eu consigo transformar também o espaço onde eu estou, quando existe uma transformação interna, não é? Uhum. Então, acho que você está dizendo coisas importantes também, em termos da liberdade, a relação da liberdade com o tempo e com a sensibilidade, né? Então, podemos também falar que a partir da Revolução Industrial, o tempo toma um ritmo que tem a ver com a produção, não é? Uhum, Então, a produção se torna mais importante do que a necessidade interna daquela pessoa, né? Então, o tempo muda. Então, se antes nós tínhamos, como o Tim Ingold fala, um tempo constituído, como o tempo das marés, o tempo do nascer do sol, do pôr do sol, né? Que nos davam as referências, e tínhamos um tempo, então, de contemplação, um tempo para poder sentir, para poder perceber, né, como que as coisas chegavam até nós, um tempo da sensibilidade. Com a Revolução Industrial, a gente começa a perder esse tempo, passa para o tempo da produção, e a sensibilidade é cooptada, porque não dá para eu permanecer sensível, porque eu tenho que produzir. Então, a gente uhum, está falando também dessas relações com o sistema de produção que nós criamos, né? E aí essa relação que nós falamos sobre o tempo, onde no sistema de produção, tempo é dinheiro, né? E perde-se a noção de que dinheiro é energia que eu estou empregando ali, né? Passa a ser um objeto que eu preciso obter para poder sentir-me livre. uhum. Então, eu preciso ter tanto de dinheiro para poder sentir-me livre. Então, começa toda uma confusão, não é? Associado inclusive com essa ideia inicial da potência, não é? Como se o dinheiro traz essa potência também, não é? É. Eu E olho então, isso aí, esse tema aí do dinheiro, mais no sentido de sobrevivência ou viver. É uma coisa de viver. Quando eu estou a sobreviver, quer dizer que eu tenho que contar os meus tostões, eu estou restrita para ter os bens mínimos de sobrevivência, de viver e tentar um conforto. Se eu tenho um conforto, eu vou-me permitir mais além em qualquer área, em qualquer assunto, vou poder ter mais, e isso é aquilo que nos permite também a dita liberdade. Porquê? Porque vai nos abrir campos, mas aquilo que para mim pode ser liberdade, para o outro pode não ser. Hum, Ou, há pessoas, vou dar o exemplo, aquela história do elefante que cresceu, que tem uma cordinha fininha atada à perna da mesa, porque ele é pequeno, ele puxa e não consegue. Entretanto, ele cresceu lá com a mesma cordinha atado à perna da mesa. Ele virou o adulto que tem muita força, mas não puxa, mas ele acha que aquilo é a liberdade, que é o campo onde vai a cordinha.
Então é como se para ele aquilo é liberdade, mesmo adulto, e se ele puxasse, ele teria o mundo para explorar, mas na verdade ele está habituado àquilo e para ele chega só aquilo. Para mim, que se calhar cresci noutra dimensão, aquilo é muito pouco. E então às vezes nós estamos aqui também nestes limites e neste vai e vem uns com os outros, porque temos a liberdade é um conceito que não tem definição própria, não tem um limiar Então, isto pode ser muito vago, muito distinto ou muito parecido na forma como as pessoas o sentem. Sim, claro. E assim, eu diria que a liberdade é uma experiência, não é? A experiência que vai e daquilo que nós vamos integrando dentro de nós, ou aprendendo das demandas externas e das minhas necessidades internas e o que vai acontecendo diante disso. E acho que uma coisa é a potência, né? Poder, eu poder me apropriar dos meus movimentos, né? Ser autoconsciente daquilo que me faz sentir livre ou não, né? Que é diferente das relações de poder que passaram a surgir, né? A partir de um determinado período, principalmente, quer dizer, nas relações humanas, acho que sempre existiram, né? Essa relação do poder sobre o outro. Quando existe uma relação de poder sobre o outro, e o cume disso, a gente poderia dizer, é a escravização de humanos por outros humanos, né? Peraí. Então, no que essa liberdade está fundada, né? Então, é uma relação diferente entre potência, aquela palavra poder, não é? Qual o sentido que essa palavra poder toma? De potência ou de poder sobre o outro, que é restrição? Como a Catarina trouxe, amanhã é o dia da liberdade aqui. E ele é um dia da liberdade porque houve um momento em que haviam muitas restrições, em que havia uma relação de poder sobre o outro, né? E aí chegou um momento em que isso ficou insustentável e criou-se um movimento para a recuperação desses movimentos, né? Estou pensando nessa coisa mais geral. Uhum. E aí também, a Catarina quer falar algo? Ah, não, esta questão da potência também remete-me para a minha própria capacidade de estar em mim, não é? E como nós somos uma escola de psicoterapia corporal, não é? Uhum. Ah, trazemos também um pouco esse olhar, não é? Essa observação a partir da própria psicoterapia corporal. Penso que era isso que tu ias É, trazer agora, não era, Cecília? sim, era isso, né? Eu andei olhando um pouco dentro das abordagens corporais, o que que é a noção da liberdade, né? Então, das psicoterapias corporais, há uma visão que é a liberdade integral, que integra corpo, emoção e energia vital, né? Essa integração, né? Como uma condição psicofísica e que está relacionada ao fluxo da vida no organismo, né? Então, se a gente olhar para o Reich, né, que foi aquele que começou, de fato, a trazer esse movimento, né, embora Freud tenha dito anatomia destino, mas naquela sociedade vienense, né, muito restrita, ele optou por não seguir esse caminho, e quem seguiu esse caminho foi o Reich, né, que estava também dentro dessa cultura, dessa sociedade, onde havia muita restrição, e essa restrição estava muito relacionada à energia da sexualidade, né? Essa liberdade de viver essa energia, né? O Reich, então, formula a ideia da couraça muscular, que limita os movimentos, a respiração e a expressão emocional. Então, para o Reich, a liberdade corresponde à dissolução dessas tensões, né? Ao restabelecimento da pulsação vital, da capacidade de sentir, né? Então, a gente vai pensar, pelo Reich, que a liberdade tem a ver com a remoção dessas couraças, né? Então,
Para ele é isso, né? Era talvez isso. E aí, bom, a gente vai seguindo, né? Até passa do Reich, a gente pode olhar um pouquinho para o Lowen, né? O que que era para o Lowen a liberdade, né? Dentro da psicoterapia corporal, né? Então, o Lowen, como discípulo de Reich, né? Ele traz outra concepção, ele reflete sobre isso, né? E tem algo que acontece também nas relações terapêuticas, né? Porque com o Lowen as pessoas começam a ficar uma frente à outra, o terapeuta em frente ao cliente, né? Então o cliente já não está mais deitado, já não está mais, ele já está aqui no vínculo, na relação, né? E o Loen fala assim sobre a liberdade. Ele fala a liberdade, isso é ele falando no livro Bioenergética, né? Ele fala a liberdade é a ausência de restrições internas ao fluxo do sentimento. Um corpo saudável, ó, só isso, hein, pessoal? Atenção, que é só isso. É só a ausência de restrições internas ao fluxo do sentimento. Mais nada, tá bem? É só isso. Só isso eu acho que é uma vida inteira, né? Mas um corpo saudável encontra-se em estado de vibração constante. Essa vibração é o sinal de vida. Quando o fluxo de excitação não é bloqueado por tensões crônicas, o corpo move-se com graça e produz beleza em suas ações. Então, liberdade, graça e beleza são expressões naturais de um corpo saudável. Então, para o Loen, a liberdade é relativa à expressão emocional em um corpo vivo, à liberação das tensões que pedem essa expressão, né? É a capacidade de ativar e expressar, de conectar, capacidade ativa de expressar os sentimentos, né? E então isso é o que eles traem. Aí a gente chega no boa dela, né? Aqui na biossíntese, né? Então o que que é liberdade para o David, né? Então ele não tem um conceito assim tão bem definido como o Lowen, mas ele tem mas ele constrói um conceito de liberdade, né? Que você verifica ao longo de tudo aquilo que ele deixou nos escrito, né? Então, assim, basicamente, no live stream, que é um artigo, que é um artigo também que ele escreve, que está na revista Energia e Caráter e tal, ele diz que a liberdade está relacionada ao fluxo livre da vida no organismo, né? E agora me veio isso, Catarina, não sei o que você acha, que é assim, o fluxo da vida no organismo, que quando bebês, tá ali, não é? Uhum. Acho interessante isso, né? Então, o que o Boadella faz é ampliar a perspectiva do Reich e do Loen, dizendo que a liberdade também fala dessa integração do ser, né? Do livre fluxo da energia vital e da conexão com a essência, que é quando ele fala em bioespiritualidade, dessa conexão com o corpo. E que essa liberdade emerge quando há essa integração entre corpo, mente, essa dimensão mais profunda do ser, né? E, bem, acho que a Catarina pode falar um pouco mais profundamente sobre isso até, né? Antes de falar um pouco mais sobre isso, gostava de pôr a pergunta, não é? De será que o corpo pode ser um lugar de liberdade? Será que vocês sentem isso? Que o vosso corpo é um lugar de liberdade ou é um lugar de prisão, não é? Hum, é, Para também vos ouvir um pouco, não é? sim. O que que a Tânia, a Márcia, a Carla acham disso? É um lugar de liberdade ou é um lugar de prisão no corpo? Para mim é sempre liberdade. Eu costumo dizer que o meu corpo está associado àquilo que é a minha psique, àquilo que eu sinto, àquilo que eu penso. Isto é um todo,
não é faseado, não é distinto. Então, aqui dentro ninguém manda exceto eu. Então, eu sou livre aqui dentro. Podem-me pôr uma regra de fora, mas eu aqui dentro sou livre. Eu posso estar presa dentro de um sítio, não poder sair de uma sala, mas continuo livre aqui dentro. Então, o meu modo de estar, de pensar, de sentir é livre, independentemente daquilo que possa estar a acontecer cá fora. E isso, eu acho que é uma consciência, é um tipo de consciência que a gente consegue quando nós não ficamos demasiado presos na domesticação da cultura onde cresceu, pelo menos, porque muitas vezes é lá que nós estamos ou do sítio onde vivemos. E isso permite-nos ir muito mais além e traz-nos uma serenidade, uma tranquilidade para estar na vida e até no mundo social e em mil e umas situações, porque aqui dentro eu sou livre, serei sempre livre. E eu acho que o corpo, apesar das suas grandes limitações no seu 3D fantástico, matéria limitativa, tem este lado de fantástico porque é o meu pacote, é o meu veículo de liberdade. Hum, hum. É interessante, porque me lembrei de uma história sufi com a fala da Carla, que é uma história que tem a ver com o canto, que é porque que a alma não queria entrar no corpo. Ela, e aí o corpo estava ali esperando, né? Porque a gente sabe que o corpo é uma inteligência, né? Ele é a nossa presença no mundo. Ele não é uma máquina, ele não é um instrumento, ele é uma inteligência. A gente pode fazer muitas bobagens e ele está ali, né? Nos sustentando, ele faz o que precisa ser feito. E aí o corpo estava ali à espera e nada da alma vir. Ela olhava para o corpo e falava, não, não, não vou. Aí então os anjos falaram: bom, precisamos arranjar uma solução para isso. E os anjos então cercaram esse corpo, ficaram em volta do corpo e começaram a cantar. E a alma ficou tão encantada com aquele canto que imediatamente ela entrou no corpo. E aí ela descobriu que, primeiro, que quando ela entrava no corpo, aquele sentimento de restrição deixava de existir quando ela cantava. Quando ela cantava, ela alcançava essa liberdade, né? E a outra coisa que ela descobre é que ela, com aquele corpo, era o próprio canto, que sem estar nele, ela não teria voz, ela não poderia cantar. Então, me lembrou essa história do Sufi. E, então, mais alguém gostaria de comentar? Márcia, Tânia? Comentar um pouquinho, né? Tô encantada aqui com as discussões. É a primeira vez que eu estou participando, mas nos traz muitas reflexões mesmo desse conceito de liberdade, né? Quando a gente fala de liberdade, vem aquele conceito de ir e vir, né? A nossa liberdade de ir e vir, mas aí quando a gente traz para o nosso corpo, uma colega falou há pouco tempo, quando eu sinto, eu tenho essa liberdade, mas eu fiquei aqui refletindo, será que realmente eu tenho? Né? Falando eu como minha pessoa. Será que eu tenho essa expulsar esse conceito de liberdade e potência? Em muitos momentos depende muito da nossa história de vida, né? O quanto a gente fica ali com essas couraças nos amarrando, né? Até nesse momento, fala ou não fala, né? Essa liberdade que vocês foram colocando não é certo ou errado, né? Trazer essa liberdade para a gente falar, mas ainda fica nesse, nesse vou eu não vou, né? Até onde eu consigo ir, até onde eu não consigo. Isso, fui refletindo, isso realmente acontece também nesse movimento, no movimento da vida, que às vezes nós temos essa potência, mas não consegue ir, né? A gente encontra, eu encontro, né,
Eu, na minha pessoa, encontro isso nas falas dos pacientes, né? Quanta potência a gente encontra dentro de nós, mas é como se tivesse algo mais forte que não permite ter a liberdade de ir, de fazer, de falar. É muito, muito interessante, né? E até onde realmente o nosso corpo contém, nós, né, temos a consciência que pode fazer, que você pode manusear o seu corpo, mas tem muita coisa ali entrelaçada que impede com que essa potência ela se desenvolva, né, através dessa liberdade. É isso. Uau, obrigada, Márcia. Hum. É isso, né? Isso que você fala de quanta potência nós temos dentro de nós e aquilo que nos restringe, não é? Que não deixa que isso venha, né? Que é, e que nós podemos tomar consciência, não é? Também, né? O que restringe a minha voz, né? O que restringe eu estar aqui e simplesmente colocar a minha percepção, né? Qual é o receio de me tornar audível naquilo que eu tenho para oferecer, né? E aí traz essa reflexão mesmo, né? Só eu mesmo posso perceber aquilo que me restringe e que ao perceber o que me restringe permite que eu crie caminhos para libertar, né? Agora fiquei Deixa a eu falar pensar um aí na pouquinho. potência. Eu peço desculpa, Tânia, só mesmo quando colocam potência, é o potencial da pessoa, mas eu acho que aquilo que me ajuda a ser livre é o meu empoderamento, que é outra coisa, que o meu não vai implicar com o do outro, mas eu tenho que segurar para mim e ancorar em mim, as minhas características boas, que é o meu próprio empoderamento, que é reconhecer e integrar essas coisas para que eu possa depois então escolher como ser livre. Então, nisso que a Carla fala, né? Então, é isso, né? Do que se trata essa potência, né? Então, é a potência de conectar-me com outra coisa, com aquilo que me confere sentido, que me torna autoconsciente das possibilidades que se oferecem para mim como verdades, na intersecção do que eu vivo, do que experimento, entre interior e exterior. É nesse entre interior e exterior, né? Que é isso, não é só o ir e vir, não é? E aí isso traz uma série de outras questões, né? A Tânia ia falar? Fale, Tânia. Deixa eu falar um pouquinho aqui. A primeira coisa que me chamou muita atenção foi quando você, de início, na meditação, trouxe a fala de que a gente pudesse deixar o corpo informar aonde estaria a liberdade, né? Foi algo que me chamou a atenção. Falei, olha, eu nunca tinha pensado nisso e que importante, né? Fui ver no meu corpo qual era essa referência. E a outra coisa é sobre a liberdade interna e a liberdade externa, né? Eu acho que eu cresci com muitas restrições. Então eu acho que a minha vida é uma busca de cada vez mais encontrar esse espaço de liberdade. E eu fico pensando, e também me chamou a atenção em como talvez eu não tenha. A liberdade é algo tão importante, tão, às vezes até falado, mas eu não tenho muita reflexão sobre isso, né? Então, assim, estou ouvindo vocês e é tudo muito bom, porque me desperta várias coisas. E algo que foi falado, né, sobre a liberdade interna das pessoas que ficaram presas, e depois eu acho que a Carla trouxe algo da liberdade que em alguns momentos a liberdade interior da gente, na verdade eu sinto que me salva às vezes. Então, e
E principalmente hoje, né? Porque aparentemente eu sinto, eu não sei vocês, mas assim, aqui no Brasil eu sinto assim, aparentemente existe muita liberdade. Só que na verdade eu acho que existe muita restrição, né? Então tem uma contradição entre que precisa de muita reflexão, né? Então esse encontro está me trazendo para esse ponto da reflexão sobre a liberdade. Legal, Tânia. E, É, de facto, aqui ouvindo agora as vossas partilhas também, não é? Surge esta questão de que talvez o verdadeiro sentido da liberdade seja mesmo esta capacidade, não é, de unir o interior e o exterior, o indivíduo e o mundo, assim, nesse gesto mesmo de vida, de energia vital, não é? E, e de facto, essa união é algo que não é automático, exige este enraizamento em nós próprios, não é? Um enraizamento profundo, enraizamento na minha experiência corporal, emocional, na minha vivência, não é? Na minha história, de forma consciente. E, e aqui cruza-se com. Estávamos há pouco a falar sobre o Boadella, não é? E aqui cruza-se muito com este conceito que o Boadella traz de inner ground, que é como se fosse assim um chão interno, não é? E que o que é que ele quer dizer com este inner ground? É esta capacidade de cada pessoa estar centrada em si mesma, estar em contacto com o seu corpo, com as suas emoções, com a sua própria identidade. Então é como se fosse uma base interna, não é? De estabilidade, de presença, a partir da qual o indivíduo pode efetivamente agir no mundo de forma autêntica. Então é quase como se este enraizamento ele não existe, a liberdade é ilusória. As escolhas deixam de ser verdadeiramente livres, não é? Passam a ser condicionadas por medos, por tensões ou pressões externas, não é? Que até podem não estar reconhecidas, isto que a Tânia está a trazer, não é? Parece que aparentemente há uma liberdade, mas há esta tensão, esta pressão externa que não está reconhecida e que traz uma certa repressão. Então é como se estivéssemos a falar que a liberdade não é só uma questão de ausência de obstáculos exteriores, nem só um estado interior. Ela tem que ter efetivamente esta ligação entre o que sentimos, o que fazemos, entre o que somos e a forma como existimos no mundo. E de facto este conceito de inner ground traz essa possibilidade dessa ligação, de integrar corpo e mente, interioridade, ação. Não sei o que é que vos suscita, não é? Esta possibilidade deste indivíduo que está enraizado em si mesmo, não é? De como é que ele consegue resistir a condicionamentos externos, não é? Como é que eu me relaciono com os outros de forma aberta e consciente, não é? Onde é que eu vou sentindo este enraizamento? Por isso, esta a meditação inicial traz também essa possibilidade de eu poder ir descobrindo em mim este lugar, onde é que eu estou enraizado em mim, onde é que eu transporto a liberdade, não é? Em que lugares em mim está a liberdade. A Cecília há bocadinho falava da história Sufi, não é? Do canto. Que recursos eu tenho que me ajudam a estar em liberdade, não é? Pessoas que às vezes com situações, não de perturbação mental, mas que têm situações muito difíceis em termos de ambiente, que procuram lugares fora, não é? Que ficam muito criativas, que escrevem livros, que a nível artístico também, não é? Têm formas de expressar outros mundos, não é? Irem para o fantástico. É uma forma de eu ganhar este chão, é uma forma de eu expressar também a minha liberdade. E de facto, por exemplo, na música, nós temos muitas músicas revolucionárias, não é? No Brasil também há uma que eu adoro, que é o Cálice, que tem esta dupla
eh, como é que se Sim. diz, a ideia, não é? Sentir. O cálice, não é? Mas também o cálice, não é? E como nós às vezes passamos também determinadas mensagens e podemos ser criativos na forma como expressamos a nossa liberdade, não é? Existe algo que reprime, mas eu encontro formas de expressar, não é? Uhum. De ter voz, né? De ter voz. Mesmo que seja uma voz que está hum, numa outra linguagem, não é? Uhum. Sim. Né? Que esteja numa linguagem de outras maneiras, né? Que esteja numa expressão nos próprios gestos. Às vezes não é a voz em si, mas Uhum. são os próprios movimentos, né? É, acho que é muito importante isso, né? De como que nós vamos encontrando os nossos caminhos, né? Para sentirmos livres, né? Vem muito dessa autoconsciência também daquilo que me restringe. Por exemplo, se eu estou falando aqui com vocês e percebo uma contração no meu corpo, o que isso está? Que informação essa contração traz para mim, né? Com que eu posso me conectar? Como que eu acolho aquilo, né? E posso respirar e falar, ok, essa informação, que às vezes são coisas que vêm de situações traumáticas muito antigas, né? Se a gente pensar em termos, por exemplo, da confiança e da necessidade de confiança e de poder relaxar, para poder experimentar na coexistência com o outro essa liberdade que poderíamos chamar também de autenticidade, não é? Uhum. Se eu venho de um ambiente hostil, onde ou se eu vivo experiências hostis, né? Eu vou já criar de antemão um nível, um condicionamento da minha percepção. Já vou estar sempre vou integrar aquele lugar como sendo um lugar que eu tenho que estar alerta. Então, aonde eu for, eu vou levar isso comigo. Então, eu estou ali também aprisionada nos condicionamentos ou na própria experiência que já não, que já até passou, que já não existe mais, mas que está ali condicionando a minha percepção, né? Então, veja, tem níveis, camadas, né? Quando a gente fala da liberdade, tem camadas, né? Tem desde a camada da superfície até essa camada mais profunda da autoconsciência, desse inner ground que a Catarina fala, desse contato com esse lugar da essência, daquilo que eu mais profundo, né? Para eu poder me libertar daquilo que já não faz mais sentido, né? Ou de situações que condicionaram o meu sistema. Então, veja, tem muitos aspectos, né? Essa questão da liberdade, não tem um aspecto só. E, e acho que uma coisa que aconteceu no Brasil, que talvez esteja acontecendo um pouco aqui, começando menos do que aconteceu no Brasil, é a tal liberdade de expressão. Esse é um uso falacioso da palavra liberdade, né? Daquilo que fala, mas eu tenho liberdade de me expressar. Oi? Peraí, mas ok, todos nós temos, mas que liberdade de expressão você está falando? De ofender as pessoas, de, de espalhar fake news, qual é a, né? Veja como isso vai tomando né? Vai tomando umas formas, né? Também esse uso dessa palavra vai tomando umas formas também distorcidas, não é? Não sendo apropriadas, né? Agora surge-me também, quando nós pensamos na liberdade e nos conectamos com esta liberdade interna, também qual é que é a emoção que surge, não é? Quando eu me conecto com essa palavra liberdade,
que emoção, não é? Que emoção vem? É. Que emoção vem, né? Porque é uma vibração, né? A palavra traz uma informação e uma vibração, né? Que é interessante isto que estás a trazer, Cecília, não é? A liberdade de expressão, associar algo à palavra liberdade. É. A liberdade em si é uma palavra, não é? Né? Ela Exato. integra muito dentro dela, não é? Então, estar a acrescentar algo é estar a retirar-lhe ao mesmo tempo. É como se tivéssemos só a pôr Exato. uma parte do que é a liberdade, não é? Então, quando vem a palavra liberdade, que emoção é que vem, não é? E como isso efetivamente se pode conectar com a nossa própria história, com as nossas próprias vivências, não é? Por exemplo, quando me veio a palavra liberdade, eu sei que eu hoje estou um bocadinho condicionada por causa do 25 de Abril, mas quando veio a palavra liberdade, vem sempre duas mensagens contraditórias, que é este lugar que eu sinto que fui desenvolvendo para além da minha história familiar, porque o meu pai era militar do regime e, portanto, significa que há aqui um lugar de preservar a ditadura com todo aquilo que seria a ditadura, não é? E ao mesmo tempo, ou seja, no ponto de vista dele, dos benefícios da ditadura, não é? Hum. E ao mesmo tempo todo o movimento que eu senti que fui fazendo, não é? Para poder descobrir outros lugares de liberdade, para além daqueles que ele via e que a minha família via, não é? E portanto, quando vem a palavra liberdade, vêm estas duas, não é? Estas duas informações que parecem contraditórias, mas que se amplificam, dá um conceito de liberdade amplo, com existência também de emoções, não é? Então é interessante como a própria palavra também informa, não é? Sobre algo internamente, não é? Sim. É. E traz, e vibra na nossa história, não é? Fica a ecoar, sim. É. A mim o sentimento de liberdade traz-me simplesmente ser, porque há pouco eu dizia, o meu corpo é a minha liberdade. Eu vivi guerra em criança e é como se a transição para um país que me acolhe, porque não era o meu, de origem, apesar de eu ser portuguesa, de origem, não nascida em Portugal, mas portuguesa. E o 25 de Abril para mim tem um sentido de liberdade, mas ao mesmo tempo de uma perda imensa, porque foi a transição para Portugal da perda de Angola para mim, mas eu não associo nada disso, é como se isso foi o trampolim para eu descobrir o que é ser. Simplesmente ser. Eu posso simplesmente ser. E isso é para mim a liberdade. Mas hoje em dia, eu, como professora, olho os miúdos que estão aí a vir e preocupa-me, sinceramente, porque eu acho que eles acham que são muito livres, porque eles podem tudo, quase tudo até, demais, e no entanto, na verdade, eles não têm consciência de nada. Então parece que isto fica aqui um pouco, nem sei dizer muito bem, é como se há contradições, há dualidades que estão inversas. E há pessoas que têm a hipótese de ser livres, mas não estão a aproveitar, e há aqueles que nem sabem o que é ser e aproveitam tudo. Então é como se às vezes parece que a liberdade aparece no meio da confusão, ou sai da confusão. Hum. É o meu sentir. Boa, Carla. Hum.
putz, isso, olha, eu vou ter que falar. Eu não ia falar uma coisa, mas eu acho que eu vou ter que falar essa coisa. Força. Vou dar liberdade. Isso que a Carla está falando me lembrou William Prigogine, da teoria do caos, né? Então, do caos surge uma bifurcação e você tem que escolher por qual você vai seguir. E você não vai saber nunca, se você escolhe uma, nunca vai saber o que poderia ter sido a outra. Então, tem a ver também com a escolha. E o William Prigogine fala assim, a gente pode discutir sobre isso, né? Mas ele diz: nós podemos escolher entre a segurança de ser escravos ou a angústia da liberdade. E veja, quando eu falo escravo aqui, eu não estou falando das pessoas escravizadas e tal, estou falando da nossa própria escravização, do sistema que nós criamos, né? Não tem a ver com a escravização de pessoas, né? E, então ele fala que para ele a liberdade traz angústia, porque eu vou escolher caminhos e, e nunca vou saber o que poderia ter sido se fosse por outro caminho. Acho um pouco tenso isso, mas é uma percepção, não é? Porque acho que em qualquer momento a gente pode escolher qualquer outro caminho. Mas, de fato, nunca vamos saber o que teria sido se fosse outro. Ainda bem que você falou, porque é tão importante. Escolha. E acho que a Catarina traz algo muito importante, que é quando essa escolha parte desse contato mais profundo de si, não é? Desse inner ground que a Catarina traz, que a biossíntese propõe, não é? Né? Quando eu escolho nesse contato mais profundo. Né? Então, talvez estejamos aqui a chegar ao final da nossa tertúlia hoje. Gostaríamos só de deixar aqui uma pequena frase de jeito de conclusão que eu gostaria de partilhar convosco. Então, o sentido da liberdade revela-se como um equilíbrio dinâmico. Não se trata de escolher entre o interior e o exterior, mas de criar uma ponte entre ambos. Ser livre é então estar suficientemente centrado para não se perder nas imposições do mundo e suficientemente aberto para participar nele plenamente. É nesse espaço de encontro sustentado por um chão firme, um chão interior firme, que a liberdade deixa de ser apenas uma ideia e se torna uma forma de estar, um gesto vivido que dá sentido à existência e à coexistência. Que Muito bom, lindo! muito Você bom. pode passar isso pra gente? Claro, Obrigada. posso pôr aqui no chat, se calhar. Copy paste. Ver se eu consigo pôr aqui no chat. Ok. Resumindo e concluindo, ser livre é ser selvagem. Agora basta descobrir como é ser selvagem. Boa. Isso faz lembrar aquela música do Quando alguém nasce, nasce selvagem, Ninguém não é de de ninguém. É mesmo isso, De é mesmo. Lá, É lá, uma lá. música da nossa juventude mesmo. Sim. É Nós isso temos mesmo. o Guimarães Rosa que fala que a vida exige coragem, né?
Ser selvagem, eu acho que exige coragem. Exige coragem. E eu acho que hoje é uma atitude revolucionária. É importante. É importante sermos revolucionários, sermos corajosos. É isso. Bem, acho que é isso, não é? Acho que é isso por hoje. Bem, Faz então parte. é isso, faz parte, né? É o afeto, é o beijo, é O o beijo, toque. estávamos a falar dele, pronto. É isso. A liberdade é uma maluca É uma maluca. que sabe quanto vale um beijo. Exatamente, olha, ela Exatamente. aproveitou, ela veio e Acho que ela é estava isso. conectada aqui. Então, Tá. é como se acrescenta liberdade, é termos uma pitada do nosso selvagem junto com o nosso espontâneo, que na verdade é selvagem. A espontaneidade da criança que chegou e veio Sim, abraçar e deu o beijo. Pois a é, é isso. autenticidade. É isso. Muito bom. Muito Que bom. é, no fundo, é a gente retomar aí, é É ser isso. livre. Recuperar, não é? Isso que É, a filha da Catarina fez agora, não é? É isso, as é muito, crianças é muito estão bom. aí. Ok, então, olha, quero agradecer a Márcia, a Tânia, a Carla, por estarem aqui conosco, co-criando essa conversa, e especialmente também a Catarina, por estar comigo aqui. É sempre bom. É sempre bom. E, bem, vamos ver a próxima tertúlia, avisaremos, né? Hum, Tá bem? Então, é isso. Obrigada a todos que tenham um excelente final de semana, cheio de liberdade. Beijinho a todas e vamos Beijinho. lá. Sentido de liberdade. É isso Sentir aí. sentido. Isso. Ser Muito livre. obrigada. Muito obrigada, viu? Foi, foi uma tarde muito rica. Obrigada, Obrigada. Tânia. Obrigada. Grata. Beijinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijinho, Tchau, Márcia. Tchau, Márcia. Márcia. Tchau, obrigada que eu tava mudando de sala. Foi um prazer. Prazer. Foi Obrigada maravilhoso. Até a por teres. próxima. Obrigada.